Meu PCR deu positivo e o meu teste rápido deu negativo. Por que isso acontece? Hoje a gente vai conversar um pouquinho porque os resultados de PCR e teste rápido podem dar divergência na nossa rotina. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que são esses dois testes, esses dois exames, para daí sim a gente entender os resultados deles. Como eu sempre falo para vocês, os exames são ferramentas que a gente tem na nossa rotina para a gente saber utilizar e nós precisamos conhecer essas ferramentas para conseguir decidir qual é a melhor, dependendo do caso, do quadro clínico do paciente que a gente tem na nossa frente. Então, o PCR é um exame extremamente tecnológico, muito sensível e muito interessante, muito vantajoso para a gente na nossa rotina, porque ele detecta a presença de DNA, em alguns casos de RNA, tentando investigar ali. Então pode ser uma Ehrlichia, pode ser uma Leishmania, pode ser uma Babesia, né? Bactérias, vírus, fungos, tudo isso a gente vai conseguir identificar com o PCR. Então o PCR ele vai identificar a presença de fragmentos de DNA de um determinado agente em uma determinada amostra, a amostra que você enviou para o laboratório. O que é importante da gente entender no PCR? Ele tem uma determinada sensibilidade, ou seja, nós precisamos ter uma quantidade X de fragmentos de DNA naquela amostra para que o teste dê positivo. Então, alguns laboratórios precisam de 25 cópias de DNA, outros de 50, outros de 75, outros de 100. Isso pode variar de laboratório para laboratório, de kit para kit. Mas o que é importante a gente entender é que nós precisamos ter esse limite de cópias de DNA naquela amostra que você enviou para que o teste dê positivo. Portanto, testes de PCR falso positivo é praticamente impossível de acontecer. Porém, os falsos negativos podem acontecer se não existir essa quantidade de fragmentos de DNA suficiente para ser detectável naquela amostra. E aí vem a importância da gente escolher a melhor amostra para a gente enviar para o laboratório para ser feito o PCR que a gente vai solicitar. Por quê? Algumas doenças, dependendo do tropismo da doença, então doenças neurológicas que a gente sabe que o agente está ali em maior presença, por exemplo, no líquor, doenças como a Ehrlichia, que a gente sabe que a gente vai encontrar mais no sangue total e por aí vai, a gente precisa ter esse conhecimento da melhor amostra que a gente tem que enviar para o laboratório. É por isso que, se vocês olharem na nossa tabela, existem diversas opções de amostras para vocês enviarem, da mais indicada à menos indicada, né, de acordo com o tropismo da doença. Então, uma doença que ela acontece mais ali no sistema urinário, se você enviar uma amostra de sangue, pode ser que dê um resultado falso negativo, porque aquele agente, ele não é comumente encontrado na corrente sanguínea. Ana, então quer dizer que toda vez que um PCR der positivo, eu posso confirmar que aquele animal está doente? Não. E aqui vem o pulo do gato. Por quê? Os fragmentos de DNA que a gente detecta no PCR não indicam que aquele agente está vivo no animal, né? Indica apenas que existem fragmentos de DNA. Então, é sempre importante a gente correlacionar os resultados dos exames com a clínica do animal, né? Vocês já ouviram falar que a clínica é soberana. Então, realmente, o animal precisa ter uma sintomatologia para a gente conseguir, então, confirmar que, o meu PCR deu positivo deu detectado Ehrlichia e o animal tem um quadro de Ehrlichia, tem outras alterações em outros exames também. Então, eu entendo que este animal está doente, essa Ehrlichia está ali, né, ativa, causando doença no animal. E aí a gente vai para o teste rápido, que é tão comum a gente encontrar hoje nas clínicas. O teste rápido, com exceção do 4DX, que faz a detecção da girofilariose, né, a detecção do antígeno da girofilariose, todos os outros testes ele faz a detecção de anticorpo. Ou seja, o anticorpo ele é produzido depois que o animal sofre exposição a uma determinada doença. Então, vamos dar o exemplo da Ehrlichiose de novo. Então, o animal teve contato com a Ehrlichia e aí, após alguns dias ali daquele contato, ele começa a então produzir uma quantidade de anticorpo para realmente combater a doença. Assim como no caso do PCR, os testes rápidos também têm uma determinada sensibilidade para que esse anticorpo seja detectável. Então, a gente precisa ter ali uma quantidade circulante considerável de anticorpos, né? Isso vai depender da sensibilidade de teste para teste. Alguns são mais sensíveis, outros são menos. Para a gente conseguir, então, positivar um teste, eu preciso ter uma quantidade ali detectável de anticorpos para aquela doença que eu estou fazendo a análise, né? Para Ehrlichia, para Babesia, para Anaplasma, enfim. E aí, qual é a grande questão do teste rápido? Que a gente vê muitas vezes acontecer dos veterinários fazerem o teste rápido e ele dar positivo, e aí a gente dá aquela martelada de falar, esse animal tá com Ehrlichiose.
e porque não é bem por aí que a coisa anda. Quando a gente faz um teste rápido e a gente então detecta que existe anticorpo circulante, eu não consigo alegar que aquele animal está doente naquele momento. Assim como o PCR, né? Todos os exames a gente sabe que tem as suas limitações. Então, o teste rápido ele vai detectar um anticorpo e ele só me diz, então, que em algum momento aquele animal foi exposto à doença, né? Mas a não ser que ele tenha quadro clínico, sintomas, alterações em outros exames também, eu não consigo alegar que ele está doente naquele momento. Inclusive, eu não sei se vocês já observaram, mas na grande maioria dos testes rápidos que a gente tem hoje sendo comercializados, eles têm a observação de que caso o animal tenha sintomatologia com o teste rápido negativo, é necessário fazer a confirmação através do exame de PCR. Porque só ele vai realmente conseguir confirmar pra gente que aquele animal, né, tem ali a presença de Ehrlichia, Babesia ou o que quer que seja que você está procurando. Se o animal tem sintomatologia e tem um teste rápido de resultado negativo, você precisa ligar um alerta e tentar confirmar a doença através de outro teste, né? Que no caso seria o PCR. Por quê? Pode ser que esse animal ainda não tenha construído imunidade e anticorpos detectáveis para o teste rápido dar positivo. E aqui vale até outro adendo. Quando a gente fala de anticorpo, a gente precisa sempre prestar atenção na questão dos anticorpos vacinais. Alguns testes sofrem interferência de anticorpos vacinais, outros testes não sofrem interferências de determinadas vacinas. Então é sempre importante você ler a bula do teste rápido que você utiliza, ou entrar em contato com o seu laboratório, né? Que se você encaminha o teste rápido para o laboratório para você confirmar essa informação, porque pode ser que aconteça do seu teste rápido dar positivo, mas ser apenas uma interferência ali dos anticorpos vacinais, caso seja uma doença que a gente tenha vacina aí disponível e o animal tenha sido vacinado. E aí é onde mora a divergência entre os dois testes, né? O PCR e o teste rápido. Na verdade, quando a gente entende como funcionam os dois exames, a gente vê que pode ser, inclusive, muito provável que eles tenham divergência, né? Uma vez que um vai detectar o antígeno e nem sempre vai indicar que aquele animal está doente, e o outro vai indicar anticorpo, né? Vai detectar a presença de anticorpo, mas nem sempre vai indicar que o animal tem a doença ali aguda, pode indicar uma exposição que ele teve e, por exemplo, ele conseguiu resolver sozinho, não teve sintoma nem nada. A gente começa a entender o que muitas vezes os veterinários vêm nos questionar. Ah, mas os resultados não bateram. Que isso é bem provável de acontecer, dependendo do quadro do animal, mas na maioria dos quadros é muito provável que realmente haja divergência, dependendo da fase da doença que você pegar ali, que chegar até para você no atendimento. Então, o que é o importante da gente gravar dessa história toda, né? Nós precisamos entender quais as ferramentas que a gente tem e a utilidade e as limitações de cada teste. Entender, o meu paciente tem sintoma desde quando? É um quadro agudo? É um quadro mais crônico? Ou ele não tem sintoma? Eu fiz o teste e, por acaso, deu positivo ali, fui fazer uma triagem, acontece muito até, pré-cirúrgica. Fui fazer para ver se tem Ehrlichia e deu positivo para Ehrlichia, mas o animal não tem alteração nenhuma. E aí, o que eu faço? Eu trato? Eu não trato? O ideal, gente, é vocês fazerem teste em animais que tenham sintomatologia, tá? Porque um teste rápido positivo para a presença de anticorpos de uma determinada doença de um animal que não tem sintoma pode indicar apenas que esse animal foi exposto e conseguiu resolver a doença, né? Não acabou reverberando para nada muito mais grave. E no caso do PCR, pode ser que ele ainda não tenha tido nenhum sintoma, realmente seja algo muito agudo, muito no início ali, e aquele agente está começando a se multiplicar e vai começar a causar algum quadro importante, ou às vezes também não, dependendo da imunidade do animal, dependendo da doença que a gente está falando. Então são muitas coisas para a gente avaliar, mas o que vocês precisam tomar cuidado na hora de passar para o tutor é sobre o resultado desses testes. Por que sobre o resultado? Porque com o PCR eu não consigo alegar que aquele animal está realmente doente, se aquele agente, aqui eu estou considerando, por exemplo, que o animal não tem sintomatologia nenhuma, se aquele agente está realmente ativo ali no corpo do animal causando doença. E no caso do teste rápido, eu também não consigo alegar que aquele animal está num quadro ativo de doença, porque eu só detectei anticorpo,
né? Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente passa para o tutor do animal a informação de, eu fiz um teste rápido aqui, deu positivo, então ele tá com Ehrlichia, ou ele tá com Babesia. Não, ele não tá. Foi detectado anticorpo para essa doença, então ele tem um quadro, nós vamos confirmar com PCR, ou então nós vamos tratar, mas ele não tem sintomas, então vamos fazer assim, vamos observar, vamos ver como que evolui, talvez ele realmente só tenha tido uma exposição. Da mesma forma, gente, pelo amor de Deus, nunca aleguem só pelo resultado do hemograma ou de qualquer outro exame de triagem que o animal tem alguma doença. Principalmente essas infecciosas, a gente vê muito. Tá com trombocitopenia, tem Ehrlichia, tem alteração tal, então tem Babesia, tá com anemia, então tem anaplasma. A não ser que você tenha detectado a presença daquele agente, o animal tenha o sintoma da doença, tenha ali um histórico de carrapato, né, ou de alguma coisa do tipo, você não consegue alegar que aquele animal está doente. Eu sempre gosto de bater no ponto da questão jurídica, porque a gente está tendo realmente um aumento, né, na questão dos tutores descontentes aí, que vão procurar alguma forma de reaver o descontentamento deles, se é que vocês me entendem. Então tomem cuidado com essas alegações. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o assunto, ou não sabe qual exame solicitar, quer trocar uma ideia, quer conversar sobre os resultados que você teve, entre em contato com a nossa assessoria técnica, me manda uma mensagem, a gente conversa, a gente chega numa solução junta para ter um diagnóstico mais confiável, preciso e seguro para os seus pacientes, tá bom? Até mais!